Obrigada, doutor Elias. Vamos falar de alimentos funcionais, como nutracêuticos. Na verdade, a gente começamos falando de nutricosméticos, falando de nutracêuticos, falando de nutricosméticos, porque nutricosméticos são uma classe dos nutracêuticos, e os alimentos funcionais também. Nós tivemos uma oficina prática no início do ano, falando dos nutracêuticos e falando que nós prescrevemos os nutracêuticos na nossa prática diária de consultório. Então, esse é o nosso tema de hoje, os alimentos funcionais, e a gente vai dar uma questão, assim, também conceitual sobre o tema. Nutracêutico, relembrando esse conceito, os nutracêuticos são alimento ou parte de um alimento que proporciona benefícios à saúde, incluindo a prevenção e o tratamento de doenças. Pode ser um nutriente isolado, um suplemento nutricional, um alimento modificado ou até mesmo um alimento natural, e fora do Brasil, um fitoquímico. Na verdade, fora do Brasil, os fitoterápicos são conceituados como nutracêutico. É importante que a gente lembre que esse termo nutracêutico, nutracêuticos, é um termo absolutamente aceito cientificamente, mas em termos de regulamentação, o termo nutracêutico, você não vai ter nenhum produto registrado como nutracêutico. É uma palavra que junta a palavra nutrientes com fins farmacológicos, com fim farmacêutico. Então, dentro da grande classe, da grande quantidade de possíveis elementos, moléculas, compostos que podem ser nominados como nutracêutico, nós temos a grande classe dos alimentos com funcionalidades, também chamados superalimentos, que são um alimento natural ou enriquecido que, além das funções nutrológicas básicas, possa contribuir para a manutenção e a redução de risco de doenças. É muito importante a gente saber, apesar de, como o Dr. Paulo lembrou da frase do Hipócrates, de 2.500 anos atrás, dizendo: faça do alimento o seu medicamento, nós devemos entender que alimento funcional não é medicamento. Infelizmente, a gente até gostaria que fosse, mas não é medicamento e não tem que ter a pretensão de. Eu digo isso porque, infelizmente, nós vemos na mídia leiga, por aí, colegas, às vezes médicos e outros profissionais de saúde, prometendo para os alimentos funções que são de medicamentos. E a gente o consumo de alimentos funcionais apenas deve reduzir a prevalência de doenças e deve ser um veículo, quer dizer, uma dieta equilibrada, variada e o mais natural possível, é um caminho para a manutenção da saúde e a prevenção de doenças. Um alimento não tem como tratar uma doença como faz um medicamento. Então, a gente não pode prometer isso para o nosso paciente. Ontem o Dr. Zé Ernesto falou, fiquei tão feliz do Dr. Zé Ernesto falando de fitoterápico aqui, fiquei felicíssima. Enfim, mas ele mostrou aqui, por exemplo, não adianta que você queira tratar uma dislipidemia com berinjela, e que, ao invés de prescrever um medicamento, quer dizer, você tem uma doença instalada, você não pode querer que o medicamento funcional, que o alimento funcional ou que um nutracêutico tenha um alimento funcional, nutracêutico, um alimento com alegações de saúde, vá fazer um efeito de medicamento. Então, ele não se presta a tratar doenças, não se presta a substituir um medicamento. Certo? Mas eles devem ser inseridos e devem ser orientados o consumo para os nossos pacientes que vêm ao nosso consultório, e nós devemos saber o que eventualmente esses alimentos fazem. Então, é importante que a gente saiba que, em termos de histórico, já, como eu disse agora há pouco, Hipócrates, há quase 2.500 anos atrás, já falava: faça do alimento o seu medicamento. Então, esse é um conceito milenar. Esse termo de alimento funcional foi adotado primeiro na década de 80 lá no Japão, com esta sigla FOSHU, que é Foods for Specified Health Use, e foi regulamentado como tal em 1997. E aqui no Brasil, a regulamentação, o registro de alimentos com funcionalidades aconteceu em 1999. Na União Europeia, essa regulamentação na Agência Europeia
que regulamenta alimentos e medicamentos. Essa regulamentação ocorreu em 2006 e nos Estados Unidos até hoje não há regulamentação para alimentos com funcionalidades. Aqueles alimentos que tenham muitos nutrientes agregados ou, enfim, moléculas que tragam funcionalidade, eles são registrados como suplementos alimentares e os outros que são apenas enriquecidos são regulamentados como alimentos pura e simplesmente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos regras muito claras com relação aos claims, aquelas alegações que, eventualmente, os alimentos com funcionalidade tenham para trazer isso nas embalagens, enfim. Então, isso é muito claro para você registrar. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos 2 categorias de alimentos com funcionalidades. Temos alimentos com alegação de propriedade funcional, aquele que melhora funções de saúde, melhoram funções fisiológicas, e tem aqueles que têm alegação de propriedade de saúde, que melhoram funções de saúde, mas em momento nenhum devem prometer que vão tratar doença como se medicamento fosse. É importante isso porque às vezes a gente no consultório vê orientações de colegas prometendo para os alimentos, quer dizer, tome um suco de berinjela que vai deixar de tomar o teu medicamento para dislipidemia, e isso não vai acontecer. Bom, é importante também, por uma questão de conceito, a gente entender o que são os alimentos, a nomenclatura adequada para os níveis de processamento dos alimentos. Então, nós temos alimentos que são funcionais, naturalmente funcionais, e lá, quando a gente falou na aula prática, na nossa oficina prática, eu normalmente dou o exemplo da aveia, que a aveia é um alimento naturalmente funcional, porque tem um tipo de fibra que é a beta-glucana, e a beta-glucana tem uma capacidade de ajudar a melhorar perfil glicídico, quer dizer, nós colocando beta-glucana, 1 grama de beta-glucana em 50 gramas de qualquer carboidrato de alto índice glicêmico, você pode baixar o índice glicêmico desse carboidrato em até 4 pontos, o índice glicêmico. Então, ela tem essa funcionalidade naturalmente. Logicamente, se você prescrever a aveia na forma de farelo, essa beta-glucana vai ter uma concentração maior, mas então, a aveia é um alimento naturalmente funcional, um alimento natural. Nós temos aqueles alimentos que são minimamente processados, temos os que são processados e temos os que são ultraprocessados. E é importante que a gente saiba a diferença entre eles. Então, tem aqueles naturais, que são os in natura, assim como são encontrados na natureza, são consumidos. Temos aqueles que são minimamente processados. O que é um minimamente processado? É uma fruta que foi descascada e colocada numa bandejinha para o consumo. É uma salada de frutas, que foi a fruta continua ali. Você olha e vê que a fruta está ali, ela é minimamente processada. E existem os alimentos processados, a gente já vai falar sobre eles, os processados e os ultraprocessados. Então, os alimentos minimamente processados passam ou por pasteurização, ou são lavados, são removidas as partes não comestíveis, pode ser moído, secado, refrigerado, ou congelado, ou eventualmente fermentado. E aí vamos falar de alguns exemplos de alimentos naturalmente funcionais e alimentos que são funcionais porque têm funcionalidades diferentes, naturalmente funcionais. O primeiro deles, o alho. O alho é um alimento funcional, porque tem uma concentração grande de um princípio ativo chamado alicina, que está presente em outros alimentos, como, por exemplo, a cebola. E a alicina faz com que o alho seja um alimento que tenha propriedades como alimento, hipolipemiante, hipoglicemiante, hepatoprotetora, antiagregante plaquetário, antimicrobiano, anticarcinogênico e antioxidante. Tudo isso é relatado em estudos científicos, porém, não é um medicamento para tratar dislipidemia, não é um medicamento para tratar hiperglicemias. Nós podemos ter essa funcionalidade de melhorar, ajudar a melhorar perfil lipídico, ter uma atividade anti-inflamatória ou antimicrobiana, consumindo 1 a 2 dentes de alho como alimento por dia. A aveia, acabei de falar dela, da questão das beta-glucanas, que tem essa capacidade de melhora de perfil lipídico, de agregar, quer dizer, reduzir o índice glicêmico de um alimento para qual ela tenha sido adicionada, principalmente na forma de farelo. A quantidade de aveia a ser consumida para que tenha essa funcionalidade é de 10 a 30 gramas dia, na forma preferencialmente de farelo de aveia, que é aquele que é vendido com um coraçãozinho na caixa, ou na forma de flocos integrais, que podem ser finos
ou grossos. O açaí é um outro alimento, e a gente, lógico, poderíamos falar aqui um dia inteiro sobre alimentos sobre as funcionalidades dos alimentos, mas a gente escolheu alguns que são aqueles que aparecem muito mais nos nossos consultórios, e a pessoa vem já consumindo e quer saber se deve continuar consumindo, e aí você pode e deve trazer. Você está me trazendo uma aguinha, Paulo? Obrigada. Então, o açaí é um alimento próprio daqui da América do Sul, particularmente do Brasil e mais particularmente ainda dos estados do Amazonas ou do Pará. Lá, a produção, nesses dois estados, ocorre a produção de 85% do açaí no mundo, e ele é consumido normalmente na forma de polpa, chega aqui na região mais ao sul do Brasil, normalmente congelado. Lá naquela região do Pará, e aqui deve ter alguém que seja dessa região, eu digo assim, a criança sai do aleitamento materno e já começa a consumir açaí, porque o açaí é a base da alimentação dessa região do nosso país. E aqui no Brasil, quer dizer, na região mais ao sul e no mundo, o açaí fora do Brasil, normalmente ele é vendido liofilizado. Ele é consumido por praticantes de atividade física, como um alimento antioxidante, como uma fonte de calorias interessantes, etc. É um alimento com muita funcionalidade. Ele é extremamente antioxidante, porque ele tem o que faz com que o açaí tenha esta coloração arroxeada são as antocianidinas, porque tem gente que acha que o açaí tem esta cor arroxeada e ele é rico em ferro. E, às vezes, até existem indicações de, não coma açaí, assim como coma beterraba, que é outro alimento que não tem ferro, praticamente. E o açaí, praticamente, não tem ferro e não tem vitamina C. Ele é rico em potássio e cálcio, e ele é riquíssimo em antocianidinas, que são compostos fenólicos responsáveis por 10% da atividade antioxidante do açaí. O açaí é um alimento funcional porque ele tem uma grande quantidade desses antioxidantes e porque ele tem ácidos graxos, particularmente ácidos graxos do tipo ácido graxo oleico, que é o ômega 9, o mesmo que tem no abacate, o mesmo que tem no azeite de oliva, e ele tem funcionalidades, por isso, de melhora de perfil lipídico, mas nós não podemos prometer que o açaí vai melhorar ou tratar anemia. Pode dar para a criança ou para o idoso, ou seja lá o que for, o açaí, porque ele é roxinho, eu acho que ele tem ferro. Ele não tem ferro, praticamente não tem ferro, nem vitamina C, então não se presta para essa indicação. O grande problema do açaí é que é um alimento relativamente calórico. Cada 100 gramas da polpa média de açaí tem, em média, 250 calorias, 100 gramas. Normalmente, as tigelas de açaí são compostas de 250 a 300 gramas. Aí você já tem 750 calorias numa tigela com 300 gramas de açaí, de polpa de açaí. Aí se coloca leite condensado, paçoca, morangos, o negócio vira uma bomba calórica. Não é problema para quem quer ganhar peso, quem quer fazer hipertrofia, mas é um problema enorme para ser mais perto de 60% da população brasileira que tem sobrepeso ou obesidade. Então, é algo que tem que ser mensurado. Eu digo, tem essa geração nova, eu tenho uma filha que diz, eu não sou muito fã dessa aí, até por conta de toda essa quantidade calórica, mas a minha filha diz, mãe, eu digo, aquilo tem gosto de terra. Ela diz, mãe, isso tem gosto de vida, porque é uma coisa mais maravilhosa. Então, enfim, quem gosta de açaí adora, não precisa ser proibido de consumir, mas o ideal é orientar. O seu paciente precisa perder peso, olha, cada 100 gramas tem 250 calorias, então não coloca leite condensado, paçoca, xarope de não sei do que, e come 100 gramas, é mais ou menos uma xícarazinha de chá, beleza, antioxidante, rico em potássio, rico em cálcio, rico em lipídios, ácidos graxos absolutamente funcionais. O cranberry é outra frutinha, um outro fruto, assim como o açaí, só que originário esse não aqui do Brasil, mas da América do Norte. Lá existe o cranberry in natura, quer dizer, in natura nem desidratado. Aqui no Brasil nós temos o cranberry como uma passa, como um fruto seco. E o cranberry tem uma funcionalidade descrita na literatura de que uma quantidade equivalente a 120 ou 240 ml de suco de cranberry fresco
pode ter, deveria ter em torno de 400 miligramas de proantocianidinas do tipo A, e essas proantocianidinas do tipo A, nesta concentração de aproximadamente 400 miligramas, tem a capacidade, tem a afinidade pelo epitélio de revestimento do aparelho urinário, fazendo que por mais ou menos 10 a 12 horas, as bactérias que eventualmente estejam circulando por lá têm dificuldade de aderir à parede do epitélio, quer dizer, o epitélio do aparelho urinário. Então, nós temos alguns trabalhos que demonstram que o extrato de cranberry tem essa funcionalidade. Se você quer utilizá-lo como alimento funcional, o ideal é que nós tivéssemos aqui, e temos muita dificuldade disso, de ter o suco de cranberry in natura, porque isso só normalmente lá na América do Norte. É que ele é próprio lá da América do Norte, tem uma variedade na União Europeia, mas é um frutinho próprio do hemisfério norte. Aqui no Brasil, se você tem essa indicação, o ideal é prescrever como medicamento fitoterápico, na forma de extrato. Então, extrato de cranberry, que é o que você acha nas farmácias, em caixinha, etc., ou tem na manipulação, 400 miligramas, que pode ser tomado uma vez ao dia. Você faz isso em cápsulas ou em pó, em sachê, 400 miligramas. Para a pessoa que tem infecção urinária de repetição, a gente prescreve isso uma vez ao dia e na vigência da infecção urinária pode dobrar a dose, quer dizer, tomar 2 vezes ao dia 400 miligramas até 500 miligramas 2 vezes ao dia. O abacate é um outro alimento funcional próprio da América, originário da América Central. Nós temos mais de 500 espécies de abacate. O abacate é um alimento com muitas funcionalidades. Até poucos anos atrás, nós retirávamos o abacate, é um fruto um pouco mais calórico, tem um pouco mais de 100 calorias cada 100 gramas, mas é o tipo da caloria que traz muitos nutrientes, que traz uma quantidade muito interessante de ácido graxo do tipo ômega 9, que é o ácido oleico, que é monoinsaturado. Ele não é nem pró nem anti-inflamatório, é absolutamente neutro, benéfico para o perfil lipídico. Ele é rico em fitosteróis. Os fitosteróis competem com receptores na parede do intestino pela absorção de moléculas de colesterol exógeno, e é uma das maiores fontes alimentares de um antioxidante chamado glutationa, que é um antioxidante hidrossolúvel, é uma das maiores fontes alimentares de glutationa, e isso faz com que o abacate, em vários estudos, tem justamente esta alegação de trazer benefícios que vão além do perfil lipídico, justamente pela presença desses ácidos graxos do tipo ômega 9. E esse daqui é um trabalho que demonstrou isso, mas nós temos vários trabalhos. Então, o abacate, mesmo para as pessoas em dietas para a redução do peso, é um alimento com muita funcionalidade que nós podemos inserir na dieta com grandes ganhos para a saúde do nosso paciente. A castanha do Brasil, e eu gosto de continuar chamando ela de castanha do Pará, passou a ser chamada de castanha do Brasil por conta desse trabalho de 2008, que demonstrou que a castanha do Brasil, 2 unidades apenas de castanha do Brasil, oferecem em torno de 100 microgramas de selênio, e a recomendação diária de selênio é de 60 microgramas dia. Então, 2 castanhas do Pará são já suficientes para dar o aporte necessário de selênio e ainda sobrar um pouquinho. Por conta disso, ela virou uma queridinha, todo mundo saiu comendo castanha do Pará, e aí o que nós observamos é que, diferente do que a gente pensava, de dizer, não, o alimento não intoxica, não, a gente já viu, assim, passou a ver, e eu digo o pessoal do Fleury, que vem aqui às vezes dar aula na Abram, fala muito sobre isso, de ver intoxicação por selênio pelo consumo excessivo de castanha do Pará, porque aquela pessoa que come compulsivamente pipoca, por exemplo, resolve comer castanha do Pará no lugar da pipoca, e come o pote inteiro, e aí você vai observar níveis tóxicos de selênio. Eu, antes de ontem, aqui no consultório em São Paulo, peguei um caso numa paciente com níveis de selênio lá em cima, não estava fazendo suplementação, porque eu achei que ela estava fazendo algum tipo de suplementação, não, ela comia castanha do Pará todos os dias, numa quantidade, obviamente, maior do que 2 unidades dia. A castanha do Brasil,
ou castanha do Pará, é rica em ácidos graxos, outros minerais e também uma quantidade de proteínas interessante, mas o que faz com que ela seja um alimento considerado funcional, diferente das outras castanhas, é por causa da quantidade de selênio. E isso muito bem comprovado na literatura, mas eu digo, a nossa função é justamente orientar os nossos pacientes de que ele não pode comer muito mais do que 2 unidades, até porque cada unidade de castanha do Pará oferece mais ou menos 25 calorias. Quando se come 2, são 50 calorias. Ok, 2 tudo bem. 10 já faz uma diferença grande no aporte de calorias e pode ser, às vezes, o desbalanço, a causa de, eventualmente, o teu paciente não conseguir o resultado da dieta de emagrecimento. A chia é um outro alimento com funcionalidade e é funcional. A salvia hispânica é uma plantinha, uma semente originária de uma planta da América Central, utilizada pelas populações pré-colombianas como um alimento calórico, como um alimento energético. E o que faz a chia ter funcionalidades é a quantidade interessante de ácidos graxos do tipo ômega 3 e as fibras, os antioxidantes, os fitosteróis, enfim. A grande questão com relação à chia são algumas. Primeiro, cada 10 gramas oferece 60 calorias. Então, se você orientar o seu paciente a comer chia, tem que saber que cada colher rasa, cada colher de sopa rasa, como essa aqui de chia, 10 gramas, são 60 calorias, a quantidade de uma fatia de pão fatiado. Então, se o seu paciente come uma colher de sopa de chia pela manhã, ele tem que retirar uma fatia de pão. Senão, ao invés de emagrecer, ele vai aumentar o peso. A outra questão com relação à chia ela é fonte de fibra higroscópica, mucilaginosa, que você vê esta reação acontecendo quando você coloca as sementes de chia numa água. E ela tem essa capacidade de fazer sensação de saciedade, desde que seja hidratada adequadamente. O grande problema do consumo de fibras é não hidratar adequadamente. E, às vezes, o teu paciente que começa a comer chia, e essa é uma queixa muito mais feminina, a questão da constipação, muitas vezes a pessoa começa a comer chia e acha que o intestino constipou mais, é porque ela não foi orientada a consumir uma grande quantidade de água junto com essa chia, ou preferencialmente já esta chia hidratada. A outra coisa que é importante nós sabermos para orientar os nossos pacientes é que a chia tem um tipo de fibra, um tipo de parede diferente da linhaça que nós temos capacidade de digerir. Então não há a menor necessidade de orientar os nossos pacientes a consumir chia na forma de farinha, porque aí você perde todos os compostos bioativos lá, que são antioxidantes que estão dentro da semente, porque você triturou e só vai consumir a fibra, e os antioxidantes ali, quando você come na forma de farinha, eles já estarão oxidados. Essa não há necessidade, você come ela inteirinha, sementinha ou hidratada, porque nós temos capacidade de digerir. Não tem por que fazer farinha de chia, que a gente vê farinha de chia por aí, e aí é só como uma fonte de fibra. Um outro alimento com funcionalidade, aliás, a turma da academia adora esse alimento funcional, porque a princípio teria baixo índice glicêmico, na verdade a batata doce é um alimento funcional, não porque tem baixo índice glicêmico, até porque a batata doce não tem baixo índice glicêmico, a batata doce tem médio índice glicêmico. O que faz a batata doce ter funcionalidade além das outras batatas é que ela é uma fonte de beta-caroteno e por isso ela tem a coloração diferente da batata inglesa, por exemplo. Tem várias, nós temos inúmeras variedades, perto de 400 variedades de batata doce, e quanto mais pigmentada, mais beta-caroteno tem essas que são arroxeadas, ainda tem outros compostos bioativos, mas o beta-caroteno é que faz com que ela seja muito antioxidante, seja uma fonte de vitamina A, porque o beta-caroteno é precursor de vitamina A, o índice glicêmico é médio, não é baixo, e ela tem calorias, mais calorias do que a batata inglesa, então não dá para comer à vontade, não é para comer 2, 3 quilos de batata doce, mais 5 quilos de frango, de peito de frango, achando que está comendo algo absolutamente diet e fit. Não é. Tem 77 calorias, quando a batata inglesa tem 52 calorias cozida, né? Quando se cozinha, hidrata a batata e ela tem menos calorias do que o carboidrato cru. A mandioca
Diferente da batata doce, é o nosso tubérculo que verdadeiramente tem um índice glicêmico baixo. A mandioca, por conta das fibras presentes na mandioca, nós temos a mandioca com índice glicêmico de 45, 46, portanto, menos do que 50, e a mandioca cozida, enfim, cozida de mesa, ou até mesmo a farinha da mandioca, que é feita da mandioca ralada e mantém-se as fibras ali, nós temos um índice glicêmico baixo. O que não tem índice glicêmico baixo é a tapioca. A tapioca é a fécula você sabe como é que é feita a fécula da tapioca, como é feita a tapioca? Você coloca a mandioca em água e a fécula decanta, a fibra toda fica em cima, quer dizer, tem 0 de fibra a tapioca. A tapioca tem um índice glicêmico muito parecido com o açúcar branco. E a caloria em média, acima de 300 calorias cada 100 gramas. Então, é extremamente calórico, com índice glicêmico alto, altíssimo, não é alto, é altíssimo. E as pessoas comem como se fosse a coisa mais fit do mundo. E aí diz, só como é que se come? Como só uma tapioquinha, nem ponho nada nela para ficar um pouco assim, mais light. Aí é pior ainda, porque o índice glicêmico está lá em cima. Se for para comer tapioca, coloca um ovo, coloca lá um queijo, coloca até mesmo um farelo de aveia para melhorar a situação dessa tapioca. Então, a tapioca, para quem adora, pode continuar comendo, mas saiba que é calórico. Cada 100 gramas tem mais de 300, 350 calorias em média, pode chegar a 380 calorias, é calórico. E índice glicêmico alto. Então, é algo que dá para comer, não é fit, é calórico. E tem que melhorar a situação da tapioca colocando ou uma proteína, ou uma fibra, ou um ácido graxo benéfico. Ok? Agora, a mandioca cozidinha é ótimo, tem índice glicêmico baixo, caloria de carboidrato, mais ou menos parecido com a batata. Mas um índice glicêmico bem baixo por causa da quantidade de fibras. A beterraba é uma queridinha do momento, que tem, ela tem... um tubérculo com baixa caloria, ela tem 32 calorias, a beterraba cozida tem 32 calorias em 100 gramas, portanto, um alimento com baixa caloria, tem uma quantidade grande de beta-laína e por conta, e é uma das fontes alimentares que fazem aumento da liberação de óxido nítrico, que faz a batata doce hoje ser a beterraba hoje ser um alimento funcional muito interessante para consumo como um alimento pré-treino, porque ela aumenta a liberação tem componentes que aumentam a liberação de óxido nítrico na musculatura. Existem vários trabalhos hoje atuais com a beterraba como um suco pré-treino, é isso, consumido na forma de suco. O único problema da beterraba é que a beterraba é uma fonte alimentar de oxalato, então aquelas pessoas que têm tendência a fazer litíase renal não devem ser estimuladas a consumir diariamente um suco de beterraba antes da atividade física. Então, o ideal é que se consuma alternando com outros sucos funcionais, caso seja o hábito alimentar do nosso paciente. A linhaça é uma semente naturalmente funcional, que tem como princípio, como elemento composto bioativo que traz funcionalidade a linhaça, diferente das outras sementes, os ácidos graxos, principalmente os do tipo ômega 3. A linhaça é uma das principais fontes de ácido graxo do tipo ômega 3 não animal. A grande questão com relação ao ácido graxo do tipo ômega 3 que está na linhaça e está em todos os outros vegetais, inclusive a chia, é que ele está na forma de ácido alfa-linolênico, que precisa num fígado se converter em ácido graxo ômega 3 ativo, que é o eicosapentenoico, o EPA, e o DHA, o docosahexaenoico, que isso acontece, é uma reação que precisa de duas enzimas, a longase e a desaturase. Então, nós temos a linhaça, uma boa fonte de ômega 3, uma opção vegana para ácidos graxos do tipo ômega 3, mas se for fazer a suplementação de ômega 3, se não for um público vegano, não há muita lógica, e hoje em dia não tem nem porquê, porque hoje você tem DHA e EPA
em produtos veganos de origem vegetal modificados em uma planta industrial. Mas o que também faz com que a linhaça tenha funcionalidade são fibras chamadas ligninas, que chegam no intestino, se transformam em lignanas e são polifenóis que ocupam receptores estrogênicos. Então, a linhaça é um alimento funcional indicado como fonte de fibra para mulheres em declínio hormonal e homens também, porque quando você tem um fitosterol, ele ocupa receptores, um fitoestrógeno, ele ocupa receptores estrogênicos e faz tanto efeito estrogênico, porque ocupa receptores, mas também efeito antiestrogênico. Então, é indicado tanto para mulheres como para homens em período de declínio hormonal. O suco verde, eu falo aqui do suco verde porque vou falar da couve. A couve é um alimento também naturalmente funcional, justamente por conta dos compostos fenólicos, principalmente os glicosinolatos e outros compostos sulfurados que têm um efeito super antioxidante. Tem um deles especificamente, o indol 3-carbinol, que tem um efeito mega antioxidante. O grande problema do suco verde é o consumo monótono do suco verde, quer dizer, a monotonia alimentar. A mesma história que eu contei da batata doce com frango, com o peito de frango, ou mesmo a tapioca. A pessoa que entende que um alimento é funcional, eu digo, os nossos pacientes, chegam e tomam o mesmo suco verde todos os dias, com a mesma folha de couve, com a mesma rodela de gengibre, com o mesmo limão, ou abacaxi, ou a maçã, enfim. E em detrimento do consumo de outros alimentos, de outros vegetais, já acha que seu consumo de vegetal já está resolvido para o dia. Tudo bem que se faça desta maneira, mas não em detrimento do consumo de outros vegetais ao longo do dia. Ou se essa for uma das únicas fontes de consumo de vegetais ao dia, o ideal é que nós orientemos os nossos pacientes a consumir couve com outros frutos, com outras, faça uma variação, ou um dia toma um suco verde, no outro dia toma um suco de beterraba, no outro dia toma um suco de laranja com cenoura, no outro dia toma algum outro suco com funcionalidade, ok? O café é um outro alimento funcional. Eu, aliás, adoro falar do café, porque o café é um alimento com muita funcionalidade e um alimento próprio. Quer dizer, a cada 3 xícaras de café consumidas no mundo, uma é produzida aqui no Brasil. 30% do café produzido no mundo é feito aqui no Brasil. Nós somos o primeiro produtor e o segundo consumidor em termos de volume do café. Existem outros países que têm cafés muito mais gourmetizados, são muito mais especialistas em fazer café, como no caso dos italianos. Tem os nórdicos que consomem muito mais café do que nós. Mas o café é um alimento funcional próprio do Brasil, que tem, inclusive, inúmeras funcionalidades. O café tem mais de 800 compostos bioativos que conferem aroma e sabor, e tem mais de 20 compostos bioativos que trazem benefícios à saúde. Para que o café tenha funcionalidades e essas funcionalidades ocorram, ele deve ser consumido de 1 a 4 xícaras ao dia, imediatamente após o preparo. Imediatamente após o preparo, mesmo que fique numa garrafa hermética, a maioria dos compostos bioativos que trazem funcionalidade ao café são antioxidantes, portanto, oxidam mesmo dentro de uma garrafa térmica fechada. O ideal é tomar de 1 a 4 xícaras. Existem inúmeros fatores, sensibilidades, questões genéticas, metabolização rápida ou lenta da cafeína, questões genéticas. A gente poderia falar uma aula só sobre o café, mas de 1 a 4 xícaras ao dia, imediatamente após o preparo e não adoçado de forma nenhuma, preferencialmente. Logicamente, para aquelas pessoas que têm um apego, como falamos hoje da questão dos adoçantes, têm um apego com o sabor doce das coisas, pode ir consumindo com adoçante, mas deve ser estimulada a deixar de tomar o café adoçado, seja lá com o que for, porque aí você percebe as notas do café, justamente mais de 800 compostos bioativos que dão aroma e sabor ao café. O café tem diferenças com relação à concentração de cafeína. Nós temos muito mais cafeína e absorvida muito mais rápido no café coado do que no café expresso, porque o café expresso mantém as fibras solúveis e o compartimento lipofílico. Então, uma xícara de café, diferente do que muita gente pensa, expresso, tem em média 25 a 50 miligramas de cafeína, enquanto que o café coado pode vir a ter 100
miligramas de cafeína, absorvido muito mais rapidamente do que o café expresso, porque ele não tem as fibras nem o compartimento lipofílico. Isso faz com que o café, daí tem gente que diz, e qual que é o melhor? O melhor depende, se for de manhã ao acordar, o melhor é um café coado, porque é muito mais rápida a absorção da cafeína. Se for logo depois do almoço e você quer que ele faça um efeito de estímulo a tarde inteira, pode ser interessante um café do tipo expresso. Os alimentos funcionais processados, e é importante que você saiba que o alimento processado é aquele que você olha e saiba o que tem nele, por exemplo, uma carne seca. Ele foi processado, recebeu aditivos, recebeu sal e é uma carne seca, mas você está olhando aqui e sabe que isso aqui é um pedaço de carne. Isso daqui é uma farinha de trigo. E ela pode ser funcional, porque ela foi processada, porque ela tem funcionalidades, porque foi adicionada de ácido fólico e de ferro, por exemplo. Então, ela é uma farinha que, diferente das outras, tem funcionalidades. Mas você bate o olho no pacote da farinha de trigo, você sabe que aquilo é farinha de trigo. E os ingredientes aprovados para trazer funcionalidades pela Anvisa são todos esses aqui: probióticos, polióis, fibras alimentares, carotenoides, ácidos graxos, fitosteróis, proteína, enfim, e vitaminas, minerais. É importante que vocês saibam que isso oficialmente, para trazer na embalagem, no alimento processado, ele tem que ter lá descrito a quantidade de nutrientes. Então, temos uma lista enorme de alimentos que são processados e são funcionais, portanto, não são culpados. Ah, não, isso não pode consumir porque tem aditivo, etc. Não, os alimentos, a indústria farmacêutica existe para nos ajudar. Os probióticos podem ser utilizados ou como alimentos probióticos. Eu vou passar bem rápido, porque nós vamos ter provavelmente uma aula sobre probióticos. Esses alimentos aqui que o doutor Lisandro preferiu não opinar sobre os alimentos fermentados, eles não são, pelo último consenso de probióticos, eles não podem ser chamados de probióticos. Isso é alimento fermentado, porque você não sabe qual é a quantidade de cepa e quantas unidades formadoras de colônia tem. Então, são alimentos funcionais, não são alimentos probióticos. O alimento probiótico é aquele que você sabe quantas cepas tem lá e quais as unidades formadoras de colônia elas têm. E os alimentos ultraprocessados, mesmo podendo ser funcionais, como esse aqui, é um alimento funcional. É um alimento funcional? É sim, porque recebeu fitosteróis, mas deve ser indicado? Aí você pense se quer indicar para o seu paciente ou não. Temos aqueles que são ultraprocessados. O que é ultraprocessado? É aquele alimento que você olha para ele e não sabe do que ele foi feito, o que dá cor a ele, por exemplo. Isso daqui é uma carne processada, mas você sabe qual é a carne? Da onde ela saiu? O que tem aí dentro? O que deixou ela vermelha? Não sabe. Então, e isso é o alimento ultraprocessado. É um problema sério? Não é um problema sério. Pode comer de vez em quando? Muito lá de vez em quando? Pode. Não pode ser a base da alimentação do seu paciente. Ok, gente? Muito obrigada.